Oi gente, eu sou a Maju e hoje eu vim aqui contar pra vocês alguns crimes bizarros que aconteceram no Natal. Inclusive hoje eu estou bem natalina. O Natal é uma época do ano que eu adoro, é uma época do ano assim de felicidade, magia, comunhão com a família, muitos presentinhos. Também é a época do meu aniversário, por isso mesmo que eu adoro essa época. Mas também acabou sendo a época em que algumas pessoas decidiram cometer uns crimes assim, bizarros. Inclusive, o último é assustador. Eu fiquei chocada, eu até agora, tô meio assim, o que eu acabei de ler aqui? Mas, enfim, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, que isso ajuda muito a gente que tá começando. Inscreve, deixa o like e não esquece de comentar aí embaixo do vídeo qual crime que você achou mais bizarro. Pra mim, o último vence, eu já conto pra vocês, o último é o mais esquisito, bizonho de todos. E se você é sensível e não gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou avisando que ele vai ser meio pesado, então é isso, não assista esse vídeo. O primeiro caso é sobre um homem chamado Dustin Lee Klopp. O Dustin, ele era nascido na Pensilvânia e os advogados dele falam sobre ele como uma pessoa muito calma, tranquila e suave. Ele já havia sido preso antes de cometer esse crime que eu vou contar pra vocês. E quando ele foi preso pela primeira vez, ele foi preso por porte de drogas, mas ele não veio a cometer outros crimes durante um bom período da vida. Então, ninguém achava que ele seria capaz de fazer o que ele fez. E o Dustin, ele era casado com uma mulher de 34 anos também, que tinha 2 filhos do primeiro casamento dela. E eles estavam casados faziam 3 anos. E a esposa dele se chamava Stephanie Hefner. E daí eles estavam lá comemorando, o Natal em família, na véspera de Natal, bem felizes, em volta da árvore, suave, tranquilo, na paz. E daí o que aconteceu foi o seguinte: começou uma discussão entre a Stephanie e o Dustin, e eles deixaram as crianças pra lá e eles foram terminar de discutir no quarto. Tudo indica que as crianças, não viram a discussão, não participaram da discussão e não viram nada do que aconteceu, mas o Dustin, ele começou a se irritar no meio da discussão. Ele pegou um machado e ele machucou várias vezes a Hefner, a esposa dele. E segundo os policiais, ele cortou, o pescoço dela com a faca. E depois de fazer todas essas atrocidades com a Stephanie, ele também resolveu que ele ia abusar dela. Inclusive, não se sabe se isso foi antes, durante ou depois da morte dela. Depois de tudo isso que o Dustin fez, ele resolveu esconder o corpo dela, tentou limpar o sangue. Ele escondeu o corpo dela em um galpão, botou dentro de um saco e depois ele pegou os filhos dele e foi tranquilinho assim, suave, passar o Natal junto com os pais dele. Ele simplesmente pegou as crianças e foi visitar os pais dele no Natal. Ele passou a noite de Natal e o dia seguinte, o almoço natalino na casa dos pais dele. E daí os pais dele estranharam que a Stephanie não estava junto e questionaram o que tinha acontecido com ela, e daí o Dustin resolveu confessar pro pai dele tudo que ele havia feito com a Stephanie. E depois dele assumir esse crime pros pais dele, o pai dele disse pra ele que ele tinha que se entregar na polícia, e ele foi lá e se entregou realmente na polícia. Depois de todo esse horror natalino, ou talvez não tão natalino assim, ele, se entregou na polícia e acabou tirando a sua própria vida na cela da prisão antes do seu próprio julgamento. E é isso, o primeiro crime bastante bizarro e bastante triste, principalmente para as crianças, que agora nunca vão passar um Natal tranquilo e feliz. O segundo caso, que aconteceu entre o dia 25 e 26 de dezembro de 1996, foi o desaparecimento de uma menininha de 6 anos chamada John Bennett Ramsey. Eu não sei direito pronunciar o sobrenome dela. A John Bennett, ela tinha apenas 6 anos e ela morava junto com os pais dela e o irmão mais velho. E na noite de Natal ela simplesmente desapareceu e ninguém mais conseguiu encontrar ela. A mãe dela e o pai dela ficaram desesperados e chamaram a polícia e chamaram todos os parentes para dentro de casa. Isso, afetou as investigações porque muita gente dentro da casa acabou fazendo com que o lugar do desaparecimento não tivesse tão
intocado durante as investigações. E, enfim, a cena do crime estava toda contaminada com um monte de gente. E a mãe encontrou uma carta, e essa carta, ela pediu um resgate. E esse resgate era bem estranho, porque eles pediram exatamente o mesmo valor que o pai da John Bennett tinha recebido de bônus de final de ano. Era alguma pessoa que conhecia a família, que provavelmente tinha sumido com a John Bennett. E uma coisa que era muito curiosa é que a letra da carta era semelhante com a letra da mãe. Então, era uma coisa meio estranha, né? E, enfim, esse crime continua sem solução. No dia seguinte do desaparecimento da menina, o pai encontrou o corpo da menina dentro da própria casa. O corpo dela estava, tipo, no porão da casa e ela tinha sido violentada e também ela tinha sido e ela tava amarrada com um fita isolante também. Tipo, foi uma cena bastante traumática pro pai. Ele se sentiu, obviamente, desesperado, muito mal. E em vez dele deixar o corpo quieto, né, e chamar a polícia na hora, ele tentou reanimar ela de todas as formas possíveis e assim ele também acabou contaminando a cena do crime. E por esse motivo que eles também não conseguiram achar um culpado até hoje. As investigações continuaram por bastante tempo, mas eles não conseguiram descobrir o que aconteceu. E infelizmente esse crime continua sem solução. E o terceiro e último caso, que é o caso mais bizarro que eu vou contar pra vocês agora, é da família Lawson. A família Lawson, ela era uma família bem grande, ela tinha o pai, a mãe e 7 filhos, e eles moravam nos Estados Unidos. E era uma família de fazendeiros, né? Eles moravam no interior. E perto do Natal de 1929, o pai tinha economizado um dinheiro e ele resolveu dar de presente pros filhos e pra esposa roupas novas, que era uma coisa bem cara na época e não era muito comum para uma família de fazendeiros, né? Eles eram uma família com uma condição financeira baixa. E além disso, ele resolveu também tirar uma foto da família toda, que também era outra coisa bastante cara. Então a gente acreditava que o pai tivesse economizado bastante dinheiro para poder fazer esse Natal ser bastante feliz para a família. E finalmente, quando chegou o dia 25, a filha mais velha deles, ela tinha 17 anos e ela estava fazendo o bolo, enquanto as irmãs mais novas dela estavam brincando no pátio, brincando, né, na fazenda, e elas resolveram ir brincar no celeiro, que era onde o pai estava. E o pai, depois de dar todos esses presentes pra família, ele resolveu, tipo, do nada, ninguém entende por que ele fez isso, ele resolveu dar um tiro de espingarda em cada uma das crianças, em cada uma das 2 filhas que estavam no celeiro brincando. Ele atirou nelas e depois ele bateu no corpo delas até elas ficarem irreconhecíveis. Depois de fazer isso, ele foi em direção à casa onde a esposa dele estava na varanda junto com 2 filhos. Os 2 filhos meninos mais novos, que era um de 2 anos e um de 4 anos. E ele atirou na esposa dele também. Os 2 bebês, eles resolveram sair correndo e se esconder do pai, porque eles tinham entendido já o que estava acontecendo. E daí ele entrou na casa e ele atirou na filha mais velha também, que estava na cozinha fazendo bolo. E o motivo pelo qual ninguém se apavorou, né, com o barulho dos tiros, é que eles moravam numa fazenda muito próxima a um bosque onde as pessoas caçavam coelhos nessa época do ano. A caça aos coelhos era, tipo, bastante comum, então eles ouviam barulho de espingarda praticamente toda hora, então eles acharam que era simplesmente uma pessoa ali perto caçando coelhos. Ninguém se atinou, né, do que estava acontecendo, e ele também tirou a vida deles. E depois de tudo isso, todo esse horror, ele ainda espancou um bebê de 4 meses, que era a filha mais nova do casal. E essa aqui é a parte, tipo, mais bizarra pra mim, tipo, como que uma pessoa consegue fazer isso com um bebê, tá ligado? E eles também tinham um filho mais velho, que era um filho de 16 anos, e esse menino, ele tinha ido no mercado buscar coisas pro almoço de Natal, então ele não tava na casa na hora do crime. Depois de todo esse crime, né, ter acontecido, o pai, ele correu pro bosque e ele ficou
durante algumas horas andando em círculos em volta de uma árvore até ele decidir tirar a própria vida. Inclusive, o filho dele estava chegando em casa quando ele se deparou com a cena, chamou a polícia e quando a polícia chegou foi o momento, né, que eles ouviram um barulho da espingarda do momento em que o pai tirou a própria vida. E esse crime ele é realmente muito pesado, muito bizarro. Ele é, assim, inexplicável, ninguém sabe por que o pai da família fez isso, ainda mais depois de dar tantos presentes pra família. Tem muitas pessoas que acreditam que ele tenha feito isso por causa que ele tava com problemas financeiros sérios, mas eu acho que, tipo, não faz o mínimo sentido, isso não justifica de forma nenhuma. É uma coisa muito triste, né, que aconteceu, foi um massacre e o único que acabou sendo poupado foi o filho que estava no mercado e não estava em casa. Mas também não se sabe se isso foi proposital, né, que ele queria deixar o filho vivo e por isso ele fez isso enquanto o filho estava no mercado, ou se ele fez isso enquanto o filho estava no mercado porque tinha medo do filho fazer algo, tipo, impedir ele de fazer isso. E, enfim, esse crime também continua meio que sem solução. A gente sabe quem foi que fez, mas não sabe por que fez. E é isso, gente. Bem bizarro. E é assim, nesse clima, tipo, meio pesado, meio triste, que eu vou finalizar esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham um Natal incrível, né? E que vocês passem o Natal bem com a família de vocês, ganhem muitos presentes e façam uma janta de Natal incrível e feliz e alegre e coisas boas no geral. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Não esquece de nos seguir nas redes sociais para mais conteúdos como esse. Meu Instagram vai estar aqui embaixo e o Instagram do nosso editor também vai estar aqui embaixo na descrição. E é isso, tudo de bom pra vocês, um ótimo Natal pra vocês, pra família de vocês. Espero que vocês gostem, né, do especial de Natal desse ano. Um beijo e até a próxima!